Olá, tudo bem? Como é bom nós arremetermos a nossa mente ao passado e nos lembrarmos dos feitos do Senhor e saber que através desses feitos Deus pode fazer coisas poderosas nesse fim de semana de feriado. Eu quero falar desse dia em especial, que é o final de semana da Páscoa, é o final de semana que é tão chamado, tão conhecido tradicionalmente como a Paixão de Cristo. Fique comigo por alguns instantes e eu quero falar sobre isso com você em rápidas palavras. Olá, tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estou passando para partilhar com você a porção diária no texto que está no profeta Isaías, capítulo de número 43 e versículo 1 ao 4, vai dizer assim: Porém, agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama arderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que tu fostes precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado, e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Deus está nos comissionando e nos chamando e está nos encorajando a não temermos, porque vivemos dias difíceis, é sabido de todos, e todos têm vivenciado as grandes tragédias, as grandes situações, as situações adversas que têm dominado o mundo. Porém, Deus está falando com um povo diferenciado aqui. Nós sabemos que aqui Deus trata diretamente com Israel. Ele está dizendo que criou Jacó, que formou Israel, que tem um carinho, um amor enorme pela nação de Israel. Nós sabemos muito bem disso e nós, nos versículos que antecedem esse texto, nós vamos ver o que Deus vai tratando acerca da rebeldia desse povo. E apesar da rebeldia, apesar desse povo ter passado por diversos cativeiros, e agora o cativeiro babilônico ele é inevitável para esse povo, mas essa profecia, essa promessa que Deus faz aqui para que se complete depois do cativeiro babilônico, e nós percebemos que quando Deus faz essas promessas, Ele não deixa de lembrar aquilo que Ele fizera no passado pelo seu povo, pelo povo escolhido, pelo seu povo tão amado. Então Deus vai dizer para que eles não temessem, que Deus os amava, que Deus estaria com eles em todos os momentos. Então o profeta vai traduzindo isso e dizendo: olha, quando vocês passarem através das águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios vocês estiverem para atravessar, vocês não vão submergir. Tudo isso porque Deus estaria com eles em todo o tempo. Por mais que as situações seriam adversas, por mais que as situações seriam difíceis, por mais que atravessar o deserto, atravessar rios, atravessar mares, e até mesmo nós vemos que aqueles três moços, Ananias, Misael e Azarias, quando são lançados numa fornalha de fogo, nós percebemos que o próprio Deus, uma teofania eu acredito ali, o próprio Deus, porque o rei olha espantado, com os olhos atônitos, dizendo assim: é inacreditável o que eu estou vendo, nós lançamos 3 e agora são 4 que estão andando dentro da fornalha, e um deles é como filho de Deus, como o próprio Deus. Então ele teve ali a manifestação do próprio Deus passando pelo fogo. Nós vemos pelo Mar Vermelho o próprio Deus passando com o povo, e naquela madrugada tão sombria em que Faraó perseguia o povo através do Mar Vermelho, que já estava aberto, escancarado pelo próprio Deus, nós vemos que o povo estava ofuscado, os egípcios estavam ofuscados pela neblina da madrugada, mas o povo de Israel continuava marchando em meio a essa situação. Sabe por quê? Porque era o próprio Deus que estava a iluminar o caminho do povo através daquela coluna de fogo. E o próprio anjo de Deus, o próprio Deus estava ali guardando o povo, levando o povo ali. E o texto vai nos dizer que Deus, ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Santo de Israel. E Ele vai dizer que deu o Egito
pela nação de Israel, a Etiópia e Seba, e ele está disposto ainda a continuar dando, continuar fazendo, continuar resgatando, continuar pegando homens ímpios, e Deus está disposto a pegar dos ímpios e trazer para o justo, para o seu próprio povo. Mas nós vemos que nesse texto não tem justiça no meio desse povo. Era um povo de dura cerviz, era um povo desobediente, era um povo rebelde, mas Deus resolveu que iria amar esse povo até o fim, que as misericórdias dele estariam dispostas e disponíveis para este povo, para o povo de Israel, para um povo que Deus formou lá no Egito e arranca com mão forte no meio do Egito. E o povo está passando por uma situação difícil aqui novamente, mas Deus vai fazer lembrá-los, Deus vai os fazer lembrar que o mesmo Deus que os fez passar pelo deserto, fez milagres, fez brotar água da rocha, alimentou o povo, sustentou o povo, é o mesmo Deus que vai abrir o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que quando o povo está na iminência e entrando na terra que manava leite e mel, é o mesmo Deus que vai abrir o Rio Jordão, é o mesmo Deus que vai continuar com o povo depois do Jordão, nas suas pelejas, nas suas dificuldades, nas suas batalhas, é o mesmo Deus que chega nos dias de hoje também, que pega esse povo, que se chama pelo seu nome, que se humilha, que se rende, que busca, que se converte ao verdadeiro evangelho. É o mesmo Deus que vai sarar a terra, é o mesmo Deus que vai continuar abençoando, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será eternamente sobre as nossas vidas. Então entenda que nessa Páscoa é só para nos fazer lembrar do que o que Deus fez, o que Jesus fez no passado, numa cruz do Calvário, o mesmo Deus que fizera lá no Egito, o mesmo cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, quando o povo estava na iminência de sair ali da terra da escravidão, o mesmo cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue foi utilizado para ungir os umbrais da porta, é o mesmo Deus que na cruz do Calvário foi sacrificado, doou-se a si mesmo para que nós pudéssemos hoje usar este sangue poderoso, não de forma literal, mas de forma espiritual. O sangue de Jesus tem poder ainda para ungir os umbrais dos nossos lares, das nossas vidas, das nossas famílias, para nos guardar do anjo da morte, do inferno e da condenação eterna. Então, essa palavra nos faz lembrar, nos remete a um passado tão próximo, a um passado que todos os dias está vívido nas nossas mentes, principalmente na minha mente, porque Deus me atirou, me arrancou com mão forte deste Egito, um Egito de treva do pecado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele me libertou da escravidão do pecado que me levava para onde queria, que me massacrava, que pisava em mim, que me chicoteava, que me açoitava todos os dias. Esse faraó chamado pecado, ele não pode mais, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o próprio Deus te arrancou de lá para que você não volte nunca mais atrás. O problema é que muitos têm ainda saudades do Egito, mediante as dificuldades, mediante a falta de provisão, mediante a tantas situações e circunstâncias no meio do deserto, faz com que o povo queira voltar a comer pepino e cebola no meio do Egito. Mas saiba de uma coisa, o próprio Deus já acabou com esses inimigos do passado, o próprio Deus já te arrancou de lá, porque não quer que você volte para lá. Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas avance para aquilo que Deus tem para a tua vida. Entenda, não temas, Deus está te chamando hoje e o recado dele para a tua vida é: não tenha medo, que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que está operando hoje na sua vida, em nome de Jesus. Um excelente Páscoa, um excelente final de semana, que Deus abençoe a sua vida e que você seja um participante deste momento de passagem também, em nome de Jesus. Nós estamos de passagem aqui nesse mundo, é a passagem, e o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, ele está presente para nos abençoar e para dar aquilo que nós precisamos como provisão, como cuidado, como segurança e tudo na nossa vida. Deus te abençoe.